Olá, olá! Aqui é Alexandre Batti, professor de língua inglesa do ESAG Vestibulares, e nós estamos hoje aqui para fazer uma previsão. Um exercício de futurologia para o Enem 2014, obviamente aplicado à língua inglesa. Sabe que de futurologia eu não sou muito bom, que senão eu ia ali na casa, na lotérica e jogava na Mega Sena. O que é mais fácil de fazer? Fazer uma previsão baseada no que a gente já tem de informação, ou seja, pegar as provas anteriores. E no caso de língua inglesa para o Enem, não são tantas. O Enem já tem algum tempo, mas valorizado, não tem os últimos 7, 8 anos, e língua inglesa só apareceu na prova do Enem em 2010. Então, nós temos o quê? 2010, 11, 12, 13, certo? Com 5 questões em cada prova, e aí você vai chegar ao número incrível de 20 questões. Tem algumas outras questões que talvez você encontre, que são segunda aplicação, Enem cancelado, tem outro tipo de Enem que é Enem PPL, tal, tem algumas outras coisas, mas das provas principais são 20 questões. E analisando essas 20 questões, você vê claramente algumas diferenças entre o Enem e os vestibulares mais antigos, mais tradicionais. Pensa que o Enem é uma prova nacional, então você tem milhões e milhões de candidatos fazendo, do Brasil inteiro, ou seja, uma heterogeneidade, palavra difícil, muito grande. E aí eles tentam adotar algumas diretrizes que não estão presentes nos outros vestibulares, por exemplo, a questão de tentar satisfazer a matriz de habilidades, né, do PCN, da Lei de Diretrizes e Bases do Brasil. Então, o que são essas matrizes de habilidades? As habilidades que você deveria, né, assim, digamos, desejar que você tivesse para a língua inglesa, que é fazer o quê? Tentar entender texto, compreensão de texto. Não se fala em gramática, por exemplo. Você fala em inferir, colocar aqui, por exemplo, isso aqui é muito bem tratado no Enem, a questão da língua inserida num universo cultural específico. Então você tem algumas habilidades, vai aparecer, né, no lado da questão, H, tal, um Hzinho, é o Hzinho das habilidades para quais aquela questão está associada. Pensando nessa questão da linguagem, pensa o seguinte, ó, o Enem, ele se propõe a ser uma prova um pouco diferente. Então, ao contrário dos outros vestibulares que você tem o quê? Muita paráfrase, né? O que está escrito aqui no texto, você tem que encontrar parecido ou similar com o mesmo sentido nas alternativas. Então isso aqui, não que não tenha no Enem, tem sim, mas é um pouco diferente. Lá você vai ter que fazer uma coisa um pouco mais ampla, uma visão que vai te permitir fazer inferências, ou seja, entender o que não está escrito, mas o que está implícito. Fazer deduções. Né? Você vai deduzir que alguma coisa é porque você conseguiu chegar a essa conclusão, certo? E de novo, só para reforçar, a questão da linguagem como um instrumento cultural, associado a um universo cultural específico. Só para citar como exemplos, na prova 2010, o Enem colocou uma questão que falava sobre a previsão do clima, do tempo, né, do tempo climático, na Inglaterra. Isso para o inglês está super inserido no universo cultural deles, porque o clima lá é muito volátil, muda muito, as pessoas debatem muito. Ou, por exemplo, como estava na prova de 2 anos atrás, se não estiver enganado, em 2012, um quadrinho que brincava com o domínio da língua inglesa entre um americano típico, né, do interior, e um imigrante latino. Né? Essa coisa da imigração, do domínio da linguagem, um deles dominava super formal, o outro não, debatia um pouquinho essa questão da imigração para os Estados Unidos. Então pensa, né, essa coisa um pouco mais ampla, um pouco menos quadradinha dos vestibulares, se bem que vários vestibulares estão seguindo o mesmo caminho. Quanto ao modelo de prova, o que é legal a gente falar? Até isso por minha conta, própria conta, uma dedução que eu chego, por ter muita gente fazendo essa prova e um grau de heterogeneidade que é muito grande no Brasil, eles tentam, isso de novo, por minha conclusão, fazer apenas uma questão para cada um dos textos. Você teve, todas as provas foram assim, uma questão, um texto, uma questão, um texto, uma questão, um texto. Eu deduzo que é para tentar fazer com que mais pessoas tenham acesso à prova. Se você coloca apenas um texto e o candidato, o vestibulando, o estudante não consegue entender o texto, não consegue quebrar, né, o texto, consegue acessar o texto, ele acaba não fazendo as questões. Se por um acaso você estiver fazendo a prova, pega a questão, pega o texto, não conseguir, tenta o próximo, porque você apenas, por favor, apenas perderá, entre aspas, você pode até acertar por algum outro instrumento, algum outro caminho, mas você vai perder uma só. Aí você tenta no próximo e assim por diante. Então você deve ter, não foi diferente até hoje, uma questão para cada um dos textos, sendo 5 questões no total, certo? E aí você vai pensar o seguinte, as alternativas do Enem, todas as provas estavam em português. Todas as alternativas, os textos em inglês, as questões, as alternativas em português. Então, minha sugestão, leia muito bem as alternativas. Até hoje eles não colocaram nenhuma alternativa do tipo, assinar a alternativa incorreta. Então, lembra que 4 estão incorretas e uma correta, mas dentro daquele mesmo universo. As questões, as alternativas, elas estão circulando em volta do mesmo universo, ok? Quanto ao tipo de texto,
Quadrinho sempre cai, algum elemento gráfico, alguma linguagem não textual, cai Garfield, cai Calvin, cai Cartoon, né? Você sempre vai ter, sempre teve, pelo menos em todas as provas. Na prova anterior teve um aumento do grau de dificuldade, inclusive cuidado com isso, tem se registrado um aumento do grau de dificuldade, a prova desse ano deve estar um pouquinho mais difícil. Mais textos jornalísticos / informativos / científicos de pesquisa médica, por exemplo. Já caiu bastante aquelas pesquisas. Olha, tome café de manhã, não tome café de manhã. Ou tome água de berinjela. Sei lá, aquelas coisas que os cientistas ficam estudando. Mas aparece bastante. Mas sempre texto jornalístico, tá? Não de revista científica, mas comentando descobertas científicas. E aí, né, falou, por exemplo, de um incêndio na América, num presídio da América Latina e assim por diante. Ok? Então, minha sugestão, leia a prova com calma, faça uma abordagem mais ampla, tente pensar que às vezes não parece que não tem alternativa correta, leia com calma e tenta lembrar que o Enem trabalha com essa coisa de habilidades voltadas à área de linguagem. De resto, boa sorte, abraço.